Nós recebemos hoje a equipe do escritório Machado Meyer para falar um pouquinho para a gente sobre o modelo tributário e o novo mercado de gás natural. O Machado Meyer é um escritório que dispensa apresentações, é um escritório de advocacia empresarial que está entre os maiores escritórios do país, conta com 48 anos de experiência. O escritório tem tradição relevante nas áreas tributária e de energia e, historicamente, tem atuado de forma bastante integrada. O escritório atua em projetos relativos ao gás natural há mais de 20 anos, tendo assessorado clientes nas mais diversas etapas da cadeia, em diferentes funções, desde projetos de monetização, escoamento para produtores de gás no upstream, na criação e estruturação do sistema integrado de processamento, que permitiu a abertura das UPGNs para acesso de terceiros, trabalhos relevantes no âmbito do transporte, estruturação de contratos para modelos de entradas e saídas, projetos de geração, negociações com distribuidoras para arranjos de usuário livre, assessoria a grandes consumidores em projetos de contratação de gás no mercado livre. Especificamente na área tributária, o Machado Meyer foi contratado em 2018 pelo Ministério de Minas e Energia e atuou junto ao governo federal em um amplo estudo sobre os desafios tributários da cadeia de aproveitamento do gás natural no Brasil, modelando possíveis alternativas para controvérsias relativas ao setor. E esse trabalho desenvolvido pela Machado Meyer, ele vai ao encontro do trabalho desenvolvido pela Brasce, que há quase uma década vem se dedicando a projetos como o Mais Gás Brasil, apoiando programas de governo como o Gás para Crescer, o Novo Mercado de Gás natural, defesa de temas como o gas release, acesso a infraestruturas essenciais, livre acesso ao transporte, possibilidade de compra de molécula de qualquer agente, independente do local de injeção, regulação eficiente da distribuição, sempre atrás da modicidade tarifária, sem que haja subsídios. A gente observa que nos últimos 3 anos, a gente passou a ter um grande destaque para o gás natural, tanto no âmbito de governo federal quanto estadual. Houve uma busca pela abertura do mercado, pela quebra do monopólio de fato da Petrobras, que embora já tenha sido quebrado legalmente há mais de 20 anos, permanece aí, e a gente vê movimentos conduzidos pelo governo federal que resultaram na assinatura do TCC, junto ao CAD, que resultaram no Comitê de Promoção da Concorrência, normas no âmbito do CNPE, mas a gente observa que ainda existe muito a ser feito, tanto a nível federal quanto a nível estadual, e juntamente com essa regulação do setor de gás, que ainda merece ser aprimorada, tem toda uma regulação tributária, que é mais complexa ainda que a regulação da área de gás, que eu nem me atrevo a falar. E para isso a gente trouxe o pessoal da Machado Meyer para a gente ouvir um pouco o que eles têm para falar para a gente. Antes de passar a palavra para eles, eu queria pedir que quem tiver perguntas que faça por meio do Q&A. Eu vou convidar o Daniel Schiffman para falar um pouquinho para a gente e ele vai passando a palavra aos colegas. Daniel, fique à vontade. Excelente. Obrigado, Aline, e na verdade quero agradecer a Brasce e toda a equipe por nos permitir dar esse espaço aqui para falar de um tema que nós aqui particularmente somos apaixonados, trabalhamos intensamente,
E acho que você descreveu tão bem a introdução que já facilitou boa parte do meu trabalho. Eu estou aqui mais para introduzir o tema, como eu sou da área de gás e não da área tributária, e a gente tem um enfoque mais tributário hoje, eu vou ficar encarregado só da introdução. E acho que bem na linha do que você já colocou, Aline, temos ao longo dos últimos anos movimentos muito grandes nessas reformas do setor de gás natural. Eu, particularmente, que estou há mais de 20 anos, acho que é mais uma revolução do que uma reforma, porque são mudanças em várias dimensões, várias esferas, e todas elas de forma coordenada e aí com médio prazo vão nos levar a uma situação, a um arranjo totalmente diferente do que a gente tinha nos anos anteriores. Então, estamos aqui com o público aberto, mas sabemos que temos muitas pessoas que participam dos comitês da Abrace ou de alguma forma estão nessa etapa da cadeia, então a gente vai ter um olhar um pouco mais específico para o consumidor livre, para o usuário livre, para o consumidor industrial, mas para a gente chegar lá a gente precisa de um panorama mais amplo, sabendo também que, acho que como parte do público aqui, uma parte pode estar um pouco mais à frente, acompanhando, mais mergulhada nas questões e outras talvez menos. Então, vou passar um rápido panorama para vocês. Isa, acho que pode já só colocar no índice. Só para programar também para vocês, a gente vai dividir em 4 partes a apresentação. A primeira parte esse contexto que eu vou passar bem breve, do projeto de lei, do novo mercado, de tudo que está acontecendo, numa esfera ampla. Depois, na segunda parte, a gente vai falar do projeto Meta e das questões tributárias. Uma terceira parte, quase que um estudo de caso, ou um estudo de casos, a gente vai apresentar alguns modelos contratuais para deixar um pouco mais concreto o que a gente discute na parte 1 e 2. E a partir desses modelos vamos discutir questões contratuais, regulatórias e principalmente tributárias. Reservamos um espaço final para perguntas. Como a Aline falou, tem a ferramenta do Q&A. Vocês não precisam esperar até o final da apresentação para colocar perguntas. Na medida que elas aparecerem, a gente consegue ir lendo e pode até tentar já endereçar algumas delas enquanto a gente vai falando. Então, se puder adiantar também, já indo para... São poucos slides aqui na introdução. Esse primeiro, que é bem poluído, com muita informação, o que ele é mais relevante aqui para colocar, para quem não acompanha ainda tanto essa área, que por uma opção da nossa Constituição, o mercado de gás, a regulação de gás, tem competência bipartida, né? Existe uma competência federal, que ela é a regra geral, então todas as etapas da cadeia de gás ficam sob a esfera federal, exceto a competência que é no artigo 25, parágrafo 2º, delegada aos estados, que é basicamente a exploração dos serviços, e aí abro aspas, locais de gás canalizado, que na prática é a atuação das distribuidoras nos níveis estaduais. Isso fica sob competência do Estado, que significa que é o Estado que tem a competência, a autoridade para legislar, para fiscalizar, para criar agência reguladora, para ser o poder concedente no contrato de concessão, etc., com autonomia. E nas demais etapas, aí é federal, temos Ministério de Minas e Energia, a ANP, como acho que os grandes pilares, e o CNPE como os grandes pilares regulatórios. Com isso, vocês podem ver aí um arranjo de leis federais, e aqui é que entra a discussão do projeto de lei, que está destacado em verde, 6407, que foi aprovado recentemente na Câmara e está em tramitação no Senado. Então, ele tem como principal objeto alterar a chamada Lei do Gás, que é a 11.909, e aqui que boa parte das medidas do governo federal, que o novo mercado de gás, como já aí com benefício de muito do que foi feito no Gás para Crescer, deseja mudar. Tem uma outra fonte regulatória que a gente chama aqui, não é lei, que é o TCC, a gente vai falar um pouco mais para frente, o acordo entre Petrobras
ICAD, que é um grande marco na cadeia do gás, onde a Petrobras se obriga a uma série de questões. E isso, então, acho que mostra, quando a gente vai olhar do ponto de vista do consumidor, que tem uma interação direta com a distribuidora, mas também pode estar importando o gás ou vai estar comprando de um produtor, enfim. Então, sob o ponto de vista do consumidor livre, qualquer projeto teria que olhar tanto para a legislação federal quanto estadual, pela relação com a distribuidora e o que está previsto no contrato de concessão, federal, todo o restante da cadeia. Podemos avançar, Isa. Essa aqui é bem simples, são as etapas da cadeia, acho que muitos já conhecem, só para mostrar que é uma cadeia bem concatenada, integrada, onde cada etapa tem uma interrelação muito forte com as anteriores, diferentemente de outras commodities, como o petróleo, que uma vez produzido tem uma facilidade muito maior, aí não precisa de indústria de rede nem nada, e demonstrar que existe, então, a decisão da Constituição de colocar a distribuição como estadual gera algumas questões, porque a distribuição tem claramente uma interrelação com várias outras etapas da cadeia que são federais. Isso não acontece, por exemplo, na energia elétrica. Podemos ir para o próximo slide. O TCC é importante colocar, porque ele, apesar de não ter a força de lei, ele, dada a posição que a Petrobras tem ou tinha no mercado, quando se falar em abertura de mercado sem se falar na mudança de posição da Petrobras, seria uma fala incompleta. Esse TCC, a gente dividiu aqui por etapa da cadeia, mas ele é bem completo. Então, no upstream, a Petrobras fica impedida de comprar gás natural de produtores, com algumas ressalvas. Isso faz com que os produtores que até então vendem ou vendiam para a Petrobras o gás produzido, para quem não sabe, boa parte do gás brasileiro vem offshore, de campos que produzem offshore, e boa parte deles é do chamado gás associado, ou seja, ele é produzido juntamente com o petróleo. Então, as produtoras que conseguem vender o petróleo, em alguns casos, ou na maioria deles, vendiam o gás para a Petrobras, então o gás, quando entrava no sistema de escoamento, chegava no processamento, ele já era um gás, entre aspas, de propriedade da Petrobras, muito embora ele tivesse sido produzido por um terceiro. Pois bem, com o TCC, esse terceiro não pode mais assinar esse contrato de compra e venda com a Petrobras, então isso já cria uma dinâmica de mais agentes com o gás produzido. No midstream, que vocês podem ver que é a maior parte dos pontos, nós temos o edital do terminal GNL, que está nos jornais hoje, com notícias de que teriam sido entregues algumas propostas para esse arrendamento. A negociação do acesso terceiro aos gasodutos de escoamento, PGN, também notícia de hoje no jornal, comunicado de ontem da Petrobras, os contratos assinados e os sistemas criados, um trabalho no qual boa parte dessa equipe aqui se dedicou a mais de um ano aí para concretizar, estamos muito felizes. A Petrobras fez no terceiro bullet chamado Capacity Release, ela informa a capacidade que ela detinha no sistema de transporte que está ociosa e, portanto, nas próximas chamadas públicas fica disponível ao mercado, e termina de vender sua participação nas transportadoras, 10% do MTS e os 51% da TBG, a TAG já foi totalmente vendida. E ainda no downstream, a Petrobras é obrigada a vender sua participação na Gaspetro. A Gaspetro tem participação de co-controle em 18 distribuidoras e 100% em uma 19ª. Esse contrato tem que ser assinado até o final do ano e o close ano que vem. E com isso vocês podem notar que vai haver uma mudança muito grande em todas as etapas, no sentido de que permitir que outros agentes tenham acesso a ativos estratégicos. A lei nunca proibiu a construção de novos dutos ou novos UPGNs, mas do ponto de vista econômico era muito difícil fazer sentido, e o que sempre fez sentido era acessar essa infraestrutura da Petrobras, e agora, com todo esse arranjo TCC, isso está acontecendo. Podemos ir para o próximo slide? Eu vou concluir aqui só para falar que no projeto de lei tem alguns pontos muito relevantes sendo endereçados. Eles não
resolvem tudo o que falta para que o mercado esteja efetivamente aberto e disponibilizado para todos os agentes, ou seja, não é uma mudança que acontece em 6 meses ou 1 ano e todos os agentes estão acessando todas as infraestruturas e atuando em todas as etapas. É um regime de transição, mas ele traz mudanças importantes como a migração do regime de autorização, de concessão para autorização, transporte no escoamento. Ele dá mais elementos para a ANP classificar os gasodutos de transporte, amplia o que é infraestrutura essencial, o que é infraestrutura essencial tem essa obrigação de acesso terceiro, como é o caso da UPGN, que eu acabei de informar, que é muito relevante para quem é novo entrante no mercado, cria regras de desverticalização restritivas com os transportadores, mas também criando algumas restrições para distribuidoras, e muda no sistema de transporte o regime ponto a ponto para entradas e saídas, que é o que flexibiliza o uso para quem não precisa ter necessariamente um portfólio muito grande, nem uma atuação verticalizada em toda a cadeia. Aí eu já vou, nesse último slide aqui, falar dos objetivos, pode passar para o próximo, Isa, por favor, os objetivos do novo mercado de gás, que acho que muitos conhecem, basicamente é a ideia de abrir o mercado, com grande participação da Petrobras, promover uma concorrência e estimular a integração do setor de gás com o setor elétrico, a gente vai falar isso mais para frente, alguns exemplos. Isso, já havia projetos LNG to Wire e outros, mas com, eu diria, muito esforço dos empreendedores em conseguir compatibilizar, entre aspas, o mundo do gás com o mundo da energia, e hoje já há vários trabalhos e medidas sendo feitas para que isso seja mais integrado. Essa parte final do projeto Meta, eu já vou aqui passar para os meus colegas da área tributária. Então, queria chamar primeiro a Raquel Novaes para assumir a palavra. A Raquel é a nossa sócia sênior da área tributária e foi a coordenadora da nossa atuação no projeto Meta. Boa tarde a todos. Bom, em nome de toda a equipe do Machado Meyer, eu agradeço a Abrace pela organização desse webinar e pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando a nossa experiência no tema. Meu nome é Raquel Novaes, eu trabalho sou sócia na área tributária do Machado Meyer e... Só um minutinho. Bom, de fato, a eliminação de barreiras tributárias tem sido eleita como um dos pilares do novo mercado de gás. E desde os primeiros esforços coordenados pelo governo federal, mais concretamente no projeto Gás para Crescer, os aspectos tributários foram identificados como críticos e foram objeto, inclusive, de um subcomitê à parte. A Abrace teve, inclusive, participação nele, foi o comitê subcomitê 5, e dos principais barreiras tributárias e o impacto no tema, que o tema tem sobre as diversas atividades da indústria do gás natural, veio a ser feito realmente no projeto Meta. O projeto Meta foi coordenado pelo governo federal, pelo Ministério das Minas e Energia, em coordenação com o Ministério da Fazenda à época, e a ANP, com recursos do Banco Mundial. E o Machado Meyer venceu a licitação para assessorar o governo federal, para integrar como assessor e consultor do governo federal nesse projeto. E os resultados desse trabalho foram apresentados a todo o mercado no final de 2018, a todos os agentes do setor e a todos os agentes do governo, estados, enfim, várias esferas de governo. E de lá para cá, o que nós temos visto com uma boa dose de otimismo, são diversas ações voltadas à implementação de soluções
que foram, na época, recomendadas. O caminho é longo, é desafiador, mas já começamos a ver o encaminhamento da matéria em várias esferas. Por exemplo, está em andamento uma força-tarefa no âmbito do Ministério da Economia, em coordenação com o Ministério das Minas e Energia, a ANP e outros órgãos, para endereçamento de questões tributárias em nível federal, e esse grupo de trabalho também, na medida do possível, deverá coordenar ou impulsionar algumas ações no âmbito do CONFAS. Vários estados também estão se debruçando sobre o diagnóstico que foi feito, os relatórios que foram feitos, e têm procurado, à luz das suas realidades econômico-financeiras, incorporar determinadas sugestões, enfim, à medida da sua necessidade. Um exemplo disso são as ações que vêm sendo coordenadas pelo Estado de Sergipe, junto aos seus fóruns econômicos locais, a quem nós temos assistido, Machado Meyer, para realizar o mapeamento e o encaminhamento de soluções em relação aos temas e barreiras vigentes no Estado de Sergipe. Essas ações e esse trabalho vêm, para a realização disso, os agentes privados vêm sendo convidados a participar, inclusive a Abrace foi especificamente convidada por ela ou pelos seus associados a contribuir com o que entender pertinente. Muito bem. E quais são os principais desafios que foram mapeados no projeto Meta? O que eu posso adiantar é que nós temos tido ocasião de testar a relevância de determinados, ou da maior parte, ou da totalidade dos aspectos mapeados, na experiência que a gente tem tido assistindo produtores, importadores, autoimportadores, ou empresas que estão se preparando para importar o gás natural ou o GNL, agentes interessados no compartilhamento de infraestruturas essenciais, detentores dessas infraestruturas essenciais, assim como grandes consumidores, principalmente térmicas, e também grandes consumidores industriais. E esses principais desafios, eles decorrem em grande parte da almejada saída da Petrobras como agente dominante de toda a cadeia e, portanto, de todas as atividades, pelo menos parcialmente, relacionadas à indústria do gás. A Petrobras detém quase 99%, a sua saída representa o ingresso, obviamente, de outros agentes e uma complexidade maior nas relações que vão se estabelecer, porque as atividades do gás natural até então vinham sendo desenvolvidas com uma certa simplificação, é a Petrobras com ela mesma ou a Petrobras com as suas controladas. Agora, o que se espera é que, existindo em determinados pontos dessa cadeia, as relações jurídicas vão trazer complexidade, diversas partes nessas relações, e, portanto, os temas tributários vão surgir como decorrência disso. O primeiro aspecto, já adianto também que no mapeamento que nós fizemos, o principal aspecto é o ICMS. Ele é o tributo que maior número de desafios traz, né? A começar do transporte, aqui eu vou dizer que eu vou introduzir muito rapidamente, porque todos esses temas aqui vão ser tratados com mais detalhes pelos meus colegas que vão me seguir.
Então, os temas mais relevantes começam pelo transporte. Na verdade, o gás natural é uma indústria de rede e o acesso a essa rede é fundamental para que a indústria tenha vários agentes e vários agentes competindo. Então, com a entrada desses novos agentes, os conceitos de fungibilidade do gás natural, que diferencia esse tipo de mercadoria de todas as outras, ou de muitas outras, e ainda o modelo de entradas e saídas, que quebra o paradigma de forma de contrato de transporte, esses dois elementos passam a ser grandes desafios, porque envolvem uma mudança de paradigma que tem que ser regulamentada para permitir segurança nas atividades de transporte. Um outro tema são as questões aduaneiras relacionadas à importação de GNL. Também é uma mercadoria que tem a sua peculiaridade e a legislação aduaneira precisa de ajustes ou de uma interpretação adequada para que a importação seja feita de forma segura. Um outro tema de relevância, como decorrência dos novos entrantes, é o compartilhamento das infraestruturas, principalmente as UPGNs, os terminais de regaseificação e gasodutos de escoamento. Outro tema relevante é o tema da cobrança de ICMS na importação de gás natural, e o conflito de competência relevante são os desafios que surgem na comercialização de gás natural, que o Estado é competente em determinadas situações para cobrar o ICMS. O ICMS na cadeia gás, energia elétrica, traz desafios importantíssimos à luz da desconexão do regime de incidência no fornecimento de gás e na energia elétrica. E, finalmente, o tema da racionalidade de gás, indústria e as peculiaridades das diversas indústrias. Eu vou pedir agora a Camila Galvão, minha colega, para que siga expandindo um pouco o próximo tema, que é o transporte. Obrigada. Obrigada, Raquel. Boa tarde a todos. Reitero o agradecimento à Abrace e a todos que estão presentes aqui nos assistindo. Muitos amigos nossos de muito tempo, já vi que estão aqui. Bom, em relação ao transporte, como a Raquel e o Daniel comentaram, a mudança regulatória no modelo na contratação, na forma de contratação, o acesso a terceiros, né, a mudança na forma de contratação do transporte são muito relevantes. O acesso a terceiro, evidentemente, sem esse acesso, os outros agentes, né, que não a própria Petrobras não conseguem comprar o gás, e a transição para o modelo de entradas e saídas, porque é um modelo que permite mais flexibilidade, né? Você, como contratante do transporte, não precisa contratar um determinado trecho, mas você contrata, você quer comprar, você contrata a capacidade de saída, você quer vender, você contrata a capacidade de entrada, e você tem flexibilidade para escolher o seu fornecedor ou o seu cliente ao longo do tempo. Agora, essa transição, isso nós temos visto que é uma transição demorada, e a transição para a abertura do mercado foi demorada em muitos países, foi demorada na Europa, ela vai ser feita em algumas etapas, né? E hoje a gente pode identificar, para o que especialmente para o que é relevante na matéria tributária, 3 etapas principais, né? Um modelo que hoje em dia já é um modelo anterior, em que você tinha a contratação, você tinha um único agente usando para o sistema de transporte, e você tinha a contratação no modelo postal ou no modelo ponto a ponto. E aí você tem um modelo intermediário, que é o modelo para o qual a gente está migrando atualmente, que é a possibilidade de acesso por vários agentes e a convivência da contratação dos contratos que já existiam antes com
contratos no regime de entradas e saídas, e você vai ter o modelo que seria o modelo almejado, que seria, então, quando toda a rede migrasse exclusivamente para o modelo de entradas e saídas. Os efeitos, em relação aos efeitos tributários disso, que estão no próximo slide, o que nós temos é o seguinte: no modelo anterior era essa contratação quase que exclusivamente por um único agente, e não existia na legislação do ICMS uma regulamentação que tratasse especificamente do ICMS incidente sobre o transporte de gás. No modelo, para que se pudesse passar para o modelo intermediário, em que nós teríamos a convivência dos contratos antigos com contratos no regime de entradas e saídas, e também diversos agentes acessando a rede de transporte, era imprescindível que viesse uma regulamentação nova para o transporte de gás. Nesse novo modelo, nesse modelo intermediário, a regulamentação que existia antes simplesmente não se encaixava nos novos negócios que vão surgir, e sem uma regulamentação haveria muita insegurança jurídica, haveria na prática uma inviabilidade de se estabelecerem os contratos. Então, por conta disso, se negociou por muito tempo no CONFAS um ajuste que determinasse, enfim, as obrigações acessórias, quem recolhe, para que estado recolhe, quais são as obrigações acessórias que têm que ser cumpridas e como que se daria o crédito, né, que é muito importante para quem está acessando a rede. E isso foi tudo muito discutido por muito tempo. Houve, claro que há, e ainda até hoje em outros âmbitos, uma curva de aprendizado das próprias autoridades fiscais em relação ao que é o mercado de gás, né? Mas foi um avanço muito grande. Se conseguiu aprovar o ajuste 3 de 2018, que posteriormente foi complementado e alterado, inclusive trazendo disposições específicas para o regime de entradas e saídas, de forma que hoje já se tem uma regulamentação para esse modelo intermediário. Essa regulamentação, ela, claro que é uma regulamentação que o teste ali de realidade dela vai começar a ser feito agora, né? A gente já vê muitas situações específicas ali em que se discute como que vai ser cumprido, quais que vão ser os efeitos, e vai existir certamente esse período de adaptação, mas foi um grande avanço realmente ter essa regulamentação. E o modelo almejado, então, que seria um modelo exclusivamente de entradas e saídas, o que nós temos discutido, discutimos isso no projeto Meta, discutimos isso agora mais recentemente sobre a implementação das recomendações do projeto Meta, é que num modelo exclusivo de entradas e saídas seria possível e até recomendável ter um sistema mais simples de recolhimento do ICMS no transporte, em que você pudesse simplesmente recolher o ICMS da entrada para o estado onde está acontecendo a entrada e o ICMS da saída para o estado onde está acontecendo a saída. Isso requereria uma mudança na lei complementar, na lei Candir, né, na lei complementar 87 de 96. E seria uma simplificação em relação ao que é hoje. Né? O que é hoje, que está no próximo slide, podemos passar para o próximo, que é o que o ajuste CINEF3 regulamentou, como que funciona hoje, né? O que o ajuste traz, assim, de uma forma muito resumida, né? Ele determina que todo o cumprimento das obrigações acessórias, né, e principais, tanto pelas transportadoras como pelos carregadores, o contribuinte do ICMS, o contribuinte do ICMS na venda da molécula é, claro, o vendedor. Né? O contribuinte do ICMS no transporte é a transportadora. Então, o ajuste determina que a transportadora emite um conhecimento de transporte para a capacidade de entrada e para a capacidade de saída.
a base de cálculo do ICMS é a soma das duas capacidades, né? O que acontece? Hoje a regra geral do ICMS para definir a incidência nos serviços de transporte em geral, né, transporte rodoviário, por exemplo, que é muito diferente do transporte de gás, mas a regra é que o ICMS sobre o serviço de transporte é devido para o estado onde tem início a prestação do serviço de transporte. Então, o que o ajuste fez, né? Ele determina para o próprio controle do sistema de transporte, existe a chamada programação logística, né? Que é necessária para o controle. Você tem quem está injetando gás indica quanto vai injetar, em que ponto, e faz um par com onde vai ser retirada aquela quantidade, em que ponto que vai ser retirada. Quem está retirando também faz essa mesma indicação, e com o cruzamento dessas informações é possível simular esses trajetos, né? Esses trajetos que na verdade no sistema não acontecem, porque a molécula que você injeta aqui não é a mesma que é retirada lá, eles são simulados por meio dessa programação logística, e por meio dela também, por meio dessa simulação de um trajeto, se identifica o que é a capacidade de entrada correspondente com a capacidade de saída, as bases de cálculo conforme as cobranças, e a transportadora recolhe o somatório dessas capacidades para o estado onde tem início a prestação de serviço de transporte. Então, isso é o regime que foi instituído pelos ajustes e que está vigente para esse período de transição. Aí tem diversas outras obrigações acessórias, né, nos ajustes. Existe uma obrigação de quem está injetando, transfere a custódia, existe a obrigação das emissões de venda do gás, né, com incidência. Existem também obrigações relativas, que são só acessórias, sem incidência do ICMS, que são relativas à simples transferência de custódia, né? Então, quem está injetando faz uma nota de transferência de custódia para o transportador e depois ele devolve aquilo no momento da retirada. Então, isso é basicamente o cenário hoje regulado pelo ajuste. O próximo slide. Pode passar. O próximo aqui já em relação ao transporte é isso, então, e nós vamos falar um pouco agora sobre as questões aduaneiras, e eu chamo então meu colega Diogo para falar sobre isso. Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui, agradecemos novamente o convite da Abrace e a presença de vocês. Com relação às questões aduaneiras na importação de GNL, a legislação aduaneira ela não é perfeitamente concebida para acomodar as peculiaridades da importação de GNL, né? Os procedimentos típicos de importação, eles foram sempre muito baseados em procedimentos com cargas físicas soltas, nas quais a Receita Federal ela consegue controlar a chegada do bem, a permanência dela em um recinto alfandegado, ou seja, em um recinto de controle da Receita Federal, para que o importador possa, depois da chegada da mercadoria, registrar a declaração de importação, recolher os tributos incidentes para depois ser nacionalizada, liberada e consumida. No mercado de produtos a granel, e nisso se inclui o GNL, existe uma regulamentação específica, dada essa dificuldade e a mesma ausência de infraestrutura portuária brasileira de recintos alfandegados apta a receber esse tipo de carga que tem uma peculiaridade muito grande. Foi estabelecida essa instrução normativa da Receita Federal 1282, que ela dispõe sobre a entrega antecipada e a descarga direta desses produtos a granel, e ali ele visa regulamentar todo tipo de carga a granel. Então, o foco ali parece ser muito mais fertilizantes ou exportação de soja, mas e não especificamente GNL. E aí essa instrução normativa, ela, por um lado, ela traz elementos que favorecem e facilitam, de certa forma, a importação de produtos a granel,
autorizando a descarga direta dessas mercadorias em recintos alfandegados e o registro antecipado da declaração de importação. Então, há menos controle para fins da descarga, basta o importador comunicar a chegada da carga 2 dias úteis antes da entrada da mercadoria no país. Mas para o mercado de GNL, embora essa instrução normativa ela traga algumas disposições específicas para a GNL, estendendo alguns prazos, a instrução normativa ela ainda não cobre todas as peculiaridades do mercado, especialmente quando a gente considera que a importação de GNL normalmente se dá por meio de FSRUs, né, por unidades flutuantes de regasificação, estocagem de GNL, nas quais essa mercadoria ela já é quantificada na própria operação de transbordo, né, e a instrução normativa ainda impõe aos importadores, de certa forma, a necessidade de prévia quantificação dessa carga antes da carga poder ser consumida pelo importador. Então, quando a gente pensa o mercado de GNL, os importadores, que muitas vezes são térmicas, né, que são as empresas âncoras que conseguem estruturar projetos que justificam investimentos em infraestruturas de terminais de GNL, o tempo de recebimento do GNL, regasificação e consumo numa térmica, ele é muito curto por conta dos prazos de despacho. E aí, essa questão de a instrução normativa obrigatoriamente impor a quantificação desse GNL acaba trazendo um entrave operacional muito significativo, né? Esse ano, houve até uma atualização dessa instrução normativa, 1282, a instrução normativa 1974, que trouxe algumas facilidades adicionais. Agora, a descarga desses produtos a granel em recintos não alfandegados está simplificada, porque antes só era autorizada a descarga desses produtos em recinto não alfandegado, caso se comprovasse que os recintos alfandegados próximos não tinham capacidade. Isso gerava, às vezes, uma certa reserva de mercado e uma ineficiência logística. Esse requisito caiu, mas ainda restam algumas complexidades, como essa questão da quantificação, que acabam impedindo o consumo imediato do gás natural, do GNL. E aqui é interessante mencionar também que a importação de GNL ela é totalmente desonerada dos tributos federais, né? Então, não há imposto de importação, não há IPI, as alíquotas de PIS e COFINS são zeradas. Então, aqui trata-se exclusivamente de burocracia, de obrigações acessórias, não é sequer uma questão arrecadatória. Então, até por conta da carga tributária aplicável, faria sentido ter um tratamento mais simplificado e focado nas operações com GNL para dar mais dinamicidade. Além desse aspecto, importa aqui mencionar uma questão da própria capacidade da FSRU. A FSRU ela tem uma capacidade limitada de recebimento de GNL para estocagem, e a depender da quantidade que vem no navio metaneiro, no transporte internacional para descarga, pode haver a necessidade a FSRU pode não ter a capacidade suficiente para receber toda a carga e haver a necessidade de deslocar parte dessa carga para um terminal onshore. E aí, nesse aspecto, a legislação não é muito clara sobre como que funcionaria esse trânsito ou a forma de descarga, a que título ficaria o GNL estocado no terminal onshore. E a instrução normativa poderia trazer um pouco mais de clareza sobre isso. Esse é um aspecto que acaba sendo um elemento de insegurança, não necessariamente é um impeditivo para as operações, mas que pode ser já algum tipo de discussão com as autoridades fiscais, já que o importador declararia que a mercadoria ficaria em um recinto e ela eventualmente acaba tendo que ficar em outro. E por último, um outro aspecto que nos chama a atenção diz respeito com relação ao compartilhamento da FSRU. Cada vez mais, até por conta do investimento, do vulto de investimento no afretamento de FSRUs, é comum que é de se esperar
que essa FSRU ela tenha um uso compartilhado por mais de uma sociedade no Brasil que tem interesse em importar o GNL. E aí, a forma pela qual mais de uma empresa compartilharão essa FSRU e manterão os seus estoques de GNL lá, não é clara na legislação federal. Então, com relação a esse ponto, faltaria... Hoje, a gente tem alguns projetos, né, em que as FSRUs são utilizadas, mas, em essência, as FSRUs são utilizadas de forma individual para proveito próprio do investidor. Então, esse problema de compartilhamento ainda não existe de forma significativa. Mas, com o desenvolvimento e o amadurecimento da indústria, seria interessante haver maior clareza sobre a que título e quais são as obrigações acessórias que as empresas deverão cumprir para compartilhar uma FSRU, até por conta do mix de quantidade de GNL. Lembrando que a FSRU também, pela própria estrutura dela, ela tem um tanque uno, não é possível separar as cargas lá dentro. Então, a quantidade de GNL que tem que ser mantida, inclusive em criogenia, no FSRU, ela acaba se misturando entre os vários agentes que compartilham a unidade. Então, esse é um terceiro aspecto pendente ali de uma melhor regulamentação, e a depender do projeto, é possível identificar outros aspectos mais específicos. Bom, eu vou passar a palavra agora de volta para a Camila, para ela conversar um pouquinho sobre o compartilhamento de infraestruturas de GNL e de UPGN. Em relação ao compartilhamento de infraestrutura, eu não estou conseguindo ativar meu vídeo aqui. Beatriz, não sei se você tem que me dar uma autorização. Ah, tá aqui. Obrigada, deu certo. Aqui, muito rapidamente, em relação ao compartilhamento das infraestruturas, o que vai acontecer é que esse compartilhamento também é um passo importante, né, para a abertura do mercado, porque o gás local precisa ser tratado para ser colocado na rede de transporte. Então, a abertura das UPGNs é importante para a abertura do mercado, e dos terminais de GNL também da mesma forma. E o que vai acontecer é que a gente vai passar para um cenário em que você vai ter novos contratos, que vão ser os contratos que vão exatamente viabilizar o uso dessas infraestruturas por diversos agentes, né? E uma primeira questão que surge que já foi discutida desde o Gás para Crescer e que foi debatida também no META, esses novos contratos, especialmente um tipo específico de contratação em que você tenha um terceiro contratando o serviço de regaseificação ou o serviço de processamento. Esse contrato, se ele seria se essa remuneração seria tributada pelo ICMS ou pelo ISS. Esse modelo de contrato, ele se assemelha muito, se aproxima muito da operação de industrialização por encomenda, que já é regulamentada no âmbito do ICMS. E essa discussão sobre esse suposto conflito de competência entre estados e municípios, ela já chegou aos tribunais superiores, não tendo operações com gás por objeto, mas tendo outros serviços de industrialização. E o que os tribunais têm entendido, o STF tem diversas decisões nesse sentido, é que a vocação para incidência é do ICMS. São por duas razões, são duas razões principais, são apontadas pelo STF. São operações que estão no meio do ciclo da cadeia, da cadeia comercial, né? Então, o ISS tem uma vocação mais porque está no fim da cadeia, até para não gerar acumulatividade, e são operações que não têm caráter, que são de caráter massificado, de caráter industrial. Então, a gente não tem hoje uma definição de 100% segura, mas tem uma tendência muito forte da jurisprudência na tributação pelo ICMS, e, evidentemente, uma ou outra
tributação faz diferença nos projetos, né? E de acordo com quem é o tomador dessa industrialização, porque o consumidor industrial, por exemplo, sendo o ISS, ele pode apropriar crédito, sendo o ICMS, ele pode apropriar crédito, sendo o ISS, não pode. As termoelétricas, como a gente vai mostrar daqui a pouco, tem um problema para aproveitamento dos créditos de ICMS, então esse crédito acaba se perdendo na cadeia. Então, existe essa questão do conflito de competência, que não existe uma regulamentação específica, mas ela já está encaminhada, de certa forma, pela jurisprudência dominante. E existe também uma questão que o Diogo tocou já um pouco em relação aos terminais de GNL, mas que também existe em relação às UPGNs, que toda essa relação não existe hoje e precisa ser regulamentada também do ponto de vista das obrigações acessórias, né? Quem está remetendo o gás para tratar, que tipo de documento que emite. No gás, a gente tem ainda, no caso das UPGNs, uma dificuldade adicional, que é o fato de que ali você vai ter uma operação em que vai conviver o gás natural, que é indústria de rede, as obrigações acessórias são mensais, se emite nota mensal, é um controle totalmente diferente, e produtos tradicionais, que são os derivados, os líquidos, que são produtos que não são de indústria de rede, que são comercializados e são transportados por transporte rodoviário tradicional. Então, isso é um desafio, você compatibilizar, inclusive, o timing do cumprimento das obrigações acessórias. E o outro desafio também é todo o controle de estoque, que é completamente diferente para essas unidades e para o gás natural. Isso há de ser objeto de uma regulamentação para trazer maior segurança jurídica aos agentes que vão atuar que vão utilizar tanto a quem vai operar, como aos agentes que vão utilizar as UPGNs e os terminais de GNL. Agora o próximo slide, Isa, se você puder passar. Aqui eu volto, então, passo a palavra de volta ao Diogo, que vai comentar o próximo tópico fiscal. Bom, o próximo tópico é sobre a importação de gás natural. E eu vou abordar um pouquinho também a importação de GNL, para fins de ICMS, e a discussão acerca do estado competente para cobrar o ICMS. Essa é uma discussão que existe já há bastante tempo, ela não é uma discussão exclusiva do setor de gás natural, mas que acaba tendo muita relevância para o setor de gás, até por conta da especificidade técnica e a qualidade física do gás, né? Como sendo um produto fungível, que se desloca, como regra, por meio de gasodutos. Então, o trânsito, a estocagem, ela é sujeita a uma série de restrições ou peculiaridades em comparação com cargas comuns. E isso pode trazer um ingrediente adicional de complexidade ou de reflexão sobre o estado competente para cobrar o ICMS quando as operações não acontecem todas no mesmo estado. Então, o que a Constituição Federal determina para fins de definição qual é o estado competente para cobrar o ICMS na importação de qualquer mercadoria? É a localização do destinatário da mercadoria, mas não qualifica exatamente o que é o destinatário, quais são os critérios para se definir quem é o destinatário. A Lei Complementar 87, de 96, que regulamenta o ICMS em âmbito nacional, por sua vez, indica que o local da operação para fins de cobrança do ICMS é o local do estabelecimento onde ocorre a entrada física do bem importado. Então, aqui já tem um critério que é bastante diferente do da Constituição, né? Porque é um critério mais físico no âmbito da lei complementar. E aí, por conta disso, alguns estados se apegam muito a esse aspecto de entrada física, né? E às vezes até de desembaraço aduaneiro, local onde a mercadoria chega ao país e cumpre as suas formalidades aduaneiras, para entender que é legitimado cobrar o ICMS. Então, em situações em que a empresa importadora, a empresa que comprou o gás, comprou a mercadoria da empresa estrangeira, está em um estado, mas a mercadoria ela chega e entra no Brasil por um outro estado, e de lá é deslocada, enfim, ou para o estabelecimento do importador ou para
outra empresa no Brasil por conta e ordem do importador, existe uma certa celeuma sobre qual é o critério e qual é o estado competente para cobrar ICMS, muitas vezes mais de um estado cobrando imposto sobre a mesma operação por conta de adotar critérios diferentes. Então, diante desse conflito, aparente conflito entre a Constituição Federal e a Lei Complementar 87, os estados adotaram critérios diferentes, geraram muitos questionamentos às empresas, e essa matéria já chegou ao Supremo Tribunal Federal em algumas oportunidades. A interpretação histórica do tribunal era de que o critério juridicamente relevante pela Constituição e aquele que deve prevalecer é o local do destinatário jurídico, e ali compreendida a empresa que deu razão à operação de importação e que adquiriu a propriedade do bem junto à empresa estrangeira, sendo irrelevante o local onde acontece o desembaraço aduaneiro da mercadoria ou mesmo a utilização efetiva daquele bem. Esse caso histórico aqui, que foi ele sempre utilizado como referência, como leading case em julgamentos, era um caso que uma empresa de Pernambuco importou etanol anidro, que chegou pelo Rio de Janeiro e foi vendido para a Petrobras no Rio de Janeiro. Então, o etanol anidro ele não saiu do estado do Rio de Janeiro, mas ele foi adquirido por uma empresa em Pernambuco. E aí o estado do Rio de Janeiro entendeu que, por esse aspecto físico, e até por um aspecto de destinação final, que o imposto deveria ser recolhido para o Rio de Janeiro. E o Supremo falou, não, o destinatário jurídico da operação de comércio exterior é a empresa de Pernambuco, porque foi ela que adquiriu a mercadoria. É juridicamente relevante se ela revendeu a mercadoria posteriormente para a Petrobras no Rio de Janeiro e se a mercadoria não saiu do estado do Rio de Janeiro. No que diz respeito ao mercado de gás natural, tem 3 ações civis originárias muito relevantes, muito importantes para definir onde foi tocada essa questão do critério para importação, para sujeição ativa na importação, que são as ACOs 854, 1076 e 1093, onde se discute a importação de gás da Bolívia pela Petrobras. E aí, nesses julgamentos, que eles ainda estão em andamento, só houve análise da medida liminar, foi reforçado o critério anterior da interpretação histórica, que o que interessa é o destinatário jurídico. Naquele caso, foi entendido que a Petrobras, em Corumbá, o estabelecimento dela em Corumbá, é o destinatário jurídico, porque é ele que cumpre as formalidades aduaneiras, é ele que realiza a operação de comércio exterior, independentemente desse gás natural ser posteriormente remetido fisicamente pelos gasodutos da TBG para outros estabelecimentos da própria Petrobras, onde ele é efetivamente consumido. E aqui essa discussão ela se dá justamente por conta, de novo, dessa questão da destinação final. Num contexto de estabelecimentos do mesmo titular, todos os destinatários eram da Petrobras, mas aqui o que é interessante é que os estados de São Paulo, Santa Catarina e o Paraná entenderam que o ICMS seria deles porque o gás, no final do dia, entra fisicamente em um estabelecimento, nesses estados onde ele é efetivamente consumido. Mas o Supremo Tribunal Federal reforçou que o que importa é o destinatário jurídico, que é a Petrobras no Mato Grosso do Sul, mas esse caso ainda não está encerrado, inclusive um dos casos foi pautado para julgamento agora em 15 de outubro, e todos nós vamos acompanhar aqui qual vai ser o desfecho. E, mais recentemente, esse ano, um julgamento em sede de repercussão geral, ou seja, com vinculação para os demais tribunais, tratava dessa questão, novamente, do critério para definição do destinatário jurídico em operação de importação, nesse caso com um pouco mais de sofisticação, porque envolvia uma operação interestadual de industrialização por encomenda, e o Supremo Tribunal Federal, curiosamente, fez um julgamento que foi adotando premissas que eram consistentes com a interpretação histórica, mas, ao final, na aplicação do caso concreto, deu a entender
que ele misturou um pouco, fez um pouco de confusão e hoje a gente tem um cenário um pouco incerto. Porque, nesse caso, uma empresa importadora em São Paulo adquiriu um produto, um insumo, transferiu ele para uma filial dessa mesma empresa em Minas Gerais, onde ele ia ser submetido a um processo de industrialização, um contexto de industrialização por encomenda, e na volta, quem recolhia o ICMS importação era o estabelecimento de São Paulo, porque foi ele que registrou a declaração de importação, que recolheu os tributos, cumpriu as formalidades aduaneiras, e era ele que faturava o produto final aos clientes no Brasil. E aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que a destinação final do produto, que era ser submetido a um processo industrial na planta industrial desse contribuinte em Minas Gerais, era juridicamente relevante para definir qual que era o sujeito ativo. Então, aqui, ele menciona que a localização do destinatário jurídico, mas para qualificar quem é o destinatário jurídico, ele adotou como um critério relevante a destinação subsequente, que era a subsequente industrialização dele em Minas Gerais, em que pese toda a operação de venda, toda a operação comercial fosse feita por São Paulo. Então, esse é um caso que ele pode ser bastante paradigmático, até por ter sido julgado sob o rito de repercussão geral. Ele merece muita atenção das empresas. E, assim, esse é um caso que não é especificamente de gás natural. Então, além de poder gerar um impacto para as demais operações das empresas com outros produtos, para o setor de gás natural, ele pode ter um impacto adicional, que a gente vai tratar no próximo slide. Mas hoje o julgamento não foi totalmente encerrado, já teve o julgamento de mérito, mas está pendente de apreciação os embargos de declaração por conta dessa possível contradição na aplicação do conceito ao caso concreto. Tá? Passando para o próximo slide, quais são os impactos desse cenário jurisprudencial para as operações de importação de gás natural? Né? Pensando aqui na importação do gás natural da Bolívia. Qual que é a relevância do local do consumo efetivo do gás natural? Pensando especificamente nesse último julgamento em sede de repercussão geral, onde o Supremo Tribunal Federal colocou como elemento relevante o local onde o insumo foi submetido à industrialização e não o estabelecimento que registrou a declaração de importação, que naquele caso até deu entrada física da mercadoria, e o Supremo atribuiu o critério como o local onde ele foi submetido a uma industrialização. Aqui, possivelmente a gente vai ter essa resposta no dia 15 de outubro, se for julgada a ACO que trata da importação do gás da Bolívia, mas por conta desse julgamento novo, abre uma dúvida maior sobre qual critério que o Supremo vai adotar. E no que diz respeito à importação de GNL, tem uma complexidade adicional e é possível estabelecer talvez uma percepção de risco um pouco maior numa situação como essa, pelo fato de o GNL ter que ser regasificado para entrar na malha de transporte das transportadoras. Né? Então, a não ser que o GNL seja descarregado ainda liquefeito e vá de caminhão, as operações mais usuais, onde o GNL é descarregado numa FSRU, é regasificado e é injetado na malha de transporte, os estados podem, o estado onde está a FSRU, pode adotar o critério que foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal nesse último julgamento de repercussão geral e falar, olha, o produto ele foi submetido a um processo industrial aqui no meu estado, então ele foi destinado para cá, o destinatário jurídico está aqui, que seria o local ali da FSRU, e ele exigiu o ICMS, que vai um pouco contra a interpretação histórica que o tribunal adotava. Então, no que diz respeito à importação de GNL, é um impacto. Qual que é a relevância do local da regasificação? Isso é relevante? Segundo, qual que é o local do consumo efetivo do gás regasificado? Então, se o gás, após a regasificação, ele é vendido por uma empresa comercializadora, eventualmente, que faz a importação, e ele é consumido numa térmica num terceiro estado, poderia essa térmica no terceiro estado considerar que lá é o local do destinatário jurídico, já que lá que o gás ele foi propriamente consumido? Então, essas dúvidas decorrem desses últimos precedentes do Supremo. Esperamos que seja julgado
definitivamente, pelo menos, o caso da Bolívia, para trazer um pouco mais de segurança jurídica com relação a esse aspecto. Agora, passando para o próximo tema, eu vou passar a palavra para Isabela, para Isabela, para conversar um pouco sobre a questão da... Camila, você vai falar sobre a comercialização? A Isa vai falar um pouco sobre as térmicas, sobre a comercialização. Tem um aspecto muito específico e rápido aqui, que tem a ver com essa questão do conflito de competência, fluxo físico e fluxo jurídico, que é o seguinte: a comercializadora, ela evidentemente não vai ter fluxo físico na operação com a comercializadora, e dependendo do arranjo numa determinada operação, num determinado fluxo, você pode ter uma comercializadora num estado, um produtor ou um fornecedor da comercializadora no outro estado, e quem está comprando da comercializadora num terceiro estado. E esse desenho pode gerar um conflito de competência entre os estados onde acontece o fluxo físico e o estado onde está a comercializadora, que é onde acontece um fluxo jurídico. E essa questão é uma questão muito discutida há muito tempo no âmbito do ICMS, não existe ainda uma definição fechada para ela, e quem está comprando gás deve atentar para isso, porque dependendo do arranjo comercial com a comercializadora, esse risco muitas vezes pode ser também de quem está comprando da comercializadora, né? E na realidade, assim, as comercializadoras que são tidas como um elo-chave aí da cadeia da abertura do mercado, elas estão numa posição delicada, porque a operação delas, a estruturação, quando a gente vai estruturar a atividade das comercializadoras, a gente vê isso, tem uma dificuldade muito grande em eleger o estado onde deve estar a comercializadora por conta dessa questão, muitas vezes, e muitas vezes também por conta de um outro fato que a gente trouxe no projeto Meta, que é a grande diversidade de alíquotas e tratamentos de ICMS que tem para o gás. Então, só para dar um exemplo, para falar muito rapidamente disso, você pode ter uma comercializadora comprando gás internamente num estado onde o gás é tributado a 18 ou a 20 e vendendo interestadual a 7 para outros estados e ter um problema enorme de acúmulo de crédito que acaba impactando no custo do gás, na contramão do objetivo aí de reduzir o preço do gás. Então, a localização, esse efeito da comercializadora na cadeia também é um efeito muito importante de ser analisado nos projetos quando se está desenhando como é que vai ser a compra do gás, porque isso pode ter um impacto grande na incidência do ICMS, no risco de discussão e no custo, que é esse caso do acúmulo de créditos. E agora sim, então, a Isabela vai falar sobre a questão das térmicas. Boa tarde a todos. Eu faço aí as palavras de agradecimento dos meus colegas às minhas, e dando seguimento aqui aos temas tributários, um tema de muita relevância nesse novo mercado de gás tem sido o gás natural para a geração de energia elétrica, já que as térmicas são uma fonte muito relevante de consumo desse gás natural. E aqui, como em outras questões, e como já bem adiantado pela Raquel, o maior impacto tributário é relacionado ao ICMS. E decorre da incompatibilidade dos regimes de incidência de ICMS previstos para o gás natural e para a energia elétrica. O gás natural, ele segue o regime tradicional de tributação do ICMS, previsto na nossa Constituição, que é o ICMS ser recolhido para o estado de origem. Então, a Constituição Federal, quando ela traz as linhas gerais de incidência do ICMS, ela prevê que, via de regra, esse imposto vai ser recolhido para o estado de origem. Então, por exemplo, numa situação em que um produtor localizado em São Paulo, ele vende gás natural para uma distribuidora localizada no Rio de Janeiro, o ICMS dessa operação interestadual vai ser devido para o estado de São Paulo, que é o estado de origem nessa operação. E essa é a regra para o ICMS. Mas, como toda regra, existem exceções, e a energia elétrica está justamente em uma dessas exceções. Porque a Constituição Federal, ela previa um regime particular para a energia elétrica, que a gente chama de princípio do destino,
que prevê que a energia elétrica ela vai ser devida para o estado de destino, de consumo da energia. E a Constituição ela materializou esse princípio do destino por meio de uma imunidade na venda interestadual de energia elétrica. E aí, quando a gente olha para a cadeia do gás natural para a geração elétrica, a gente percebe que essa incompatibilidade de regimes de incidência pode gerar um impacto significativo e relevante, porque quando a termoelétrica ela adquire o gás natural, ela, via de regra, tem direito aos créditos do ICMS. Só que quando ela dá uma saída não tributada de energia para outro estado, ela não consegue aproveitar e mais, muitas legislações estaduais prevêem que ela deve estornar esse crédito registrado na compra. Então, quando você olha para a cadeia, para ficar um pouco mais fácil, nós preparamos aqui uns fluxos de incidência. E esse primeiro fluxo, ele traz uma cadeia em que a não cumulatividade, que é o princípio, eu diria, mais caro e importante para reger a incidência do ICMS, está funcionando perfeitamente. Então, aqui, a indústria, ela vende para um atacadista, destaca o ICMS nessa venda, e esse ICMS destacado para a indústria, ela vira crédito para o atacadista, que, por sua vez, quando recolher o ICMS incidente na sua venda, vai poder utilizar esses créditos e assim sucessivamente até a venda para o consumidor final. E aí, quando a gente olha para essa cadeia perfeita, a gente percebe que a soma do ICMS recolhido ao longo da cadeia, ela é equivalente ao débito do ICMS que é devido na venda para consumidor final, do varejista para consumidor final. Então, é a mesma coisa que você pegar a alíquota do ICMS e aplicar sobre o preço de venda. E essa é uma cadeia neutra, uma cadeia com a não cumulatividade prevista na Constituição funcionando perfeitamente. Só que quando a gente vai para a cadeia do gás natural para a geração elétrica, é possível ver que isso não acontece da mesma forma. Por quê? O fornecedor de gás natural, ele vende o gás para uma térmica com destaque do ICMS, então ele recolhe o ICMS geralmente nessa perna, e a térmica tem direito ao registro de crédito. Só que quando ela vende interestadual, ela dá uma saída de energia interestadual, existe aquele efeito do estorno de crédito, já que a saída dela não é tributada, conforme a Constituição, e isso gera uma distorção relevante na cadeia, porque acaba que a soma do ICMS a ser recolhido na cadeia é maior do que o ICMS que seria recolhido, que é recolhido na venda para consumidor final. E a consequência disso tudo é que o ICMS ele fica cumulativo na cadeia e, no final das contas, ele pode representar um potencial impacto na competitividade dessa energia elétrica gerada a partir do gás natural, se comparada com outras fontes energéticas, como solar, eólica, que sequer tem um insumo tributado capaz de gerar esse resíduo fiscal na cadeia. Então, essa distorção é que tem que ser corrigida. E, atualmente, os estados eles já têm olhado para esse problema e tentado endereçar nas suas legislações estaduais algo para resolver essa questão. E uma alternativa frequentemente utilizada é o diferimento. O diferimento nada mais é do que a postergação do recolhimento do ICMS. Então, os estados, geralmente, eles prevêem como alternativa o diferimento do ICMS na aquisição do gás natural pela térmica, que vai vender não tributado nas vendas interestaduais, né, que é a maioria das vendas dessas termoelétricas. E aí, esse diferimento, para ele funcionar, para ser perfeito o objetivo, ele tem que ser combinado com alguma outra solução nessa venda interestadual de energia elétrica. Por exemplo, no estado de São Paulo, há o diferimento na aquisição do gás pela térmica e uma dispensa do recolhimento desse ICMS diferido, justamente quando a térmica faz uma venda de energia interestadual. Então, enquanto não há uma legislação, alguma norma que uniformize esse tratamento para todo o território nacional, os estados eles têm se movimentado, enxergado essa questão e tentado endereçar, na medida do possível, nas suas legislações internas, dentro de casa, esse problema,
porque, obviamente, a intenção da nossa Constituição não foi causar tamanha distorção numa cadeia, e isso a gente pode, observando, tentar corrigir. Então, esse é mais ou menos o problema que a gente tem na cadeia de ICMS do gás para a térmica. E aí eu deixo aberto aos meus colegas se quiserem complementar, ou eu vou passar a palavra para a Maria Fernanda, que vai nos trazer alguns fluxos contratuais em que tudo que nós estamos falando até agora vai ficar um pouco mais claro. Obrigada. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui também com todo mundo. Só um recado para quem está aqui até agora, a gente sabe que a gente já passou um pouquinho do horário, então a gente deve ficar mais uns 15 a 20 minutos mais, essa parte rápida. Ela tem a intenção de fazer um entrelace entre o que foi dito dos gargalos tributários, que a gente está vendo em todos os elos da cadeia, e os fluxos e as próprias formas de materialização das cadeias do gás, pensando aqui num grande consumidor de gás nacional, que é mais ou menos a nossa intenção aqui para o público direcionado, que seriam os grandes consumidores de gás natural, né? Então, as cadeias do gás, elas envolvem diversos arranjos, diversas configurações. É praticamente impossível pensar em todos os arranjos. Na nossa experiência, obrigada, Isa, na nossa experiência, exaurir todos os exemplos possíveis é praticamente inviável. A cada dia a gente vê um projeto criativo, um projeto inovador que tem uma cadeia com uma configuração diferente nas nossas conversas no dia a dia com os nossos clientes, mas existem, assim, as formas mais comuns de manifestação dessas cadeias do gás. E aí, quando eu estou falando da cadeia do gás, pensando no grande consumidor, a gente está pensando desde o momento do início, né, da injeção do gás, ou da produção ou da importação do gás, até o momento que ela chega na ponta para consumo final, que é o grande objetivo aqui de liquidez no mercado de gás no Brasil, que esse gás chegue de forma competitiva aos consumidores finais. Esse slide a gente emprestou, os próximos slides são alguns poucos fluxos que a gente fez, pensando especificamente no público da Brasce, né? Nas formas de aquisição e transação e projetos de migração para mercado livre de gás natural. E a gente emprestou esse slide do material que foi produzido para o projeto Meta, que os colegas tributaristas já comentaram, e ele vem inspirado também num fluxo que a ANP sempre usava nas notas técnicas para representar o que é o mercado do gás, quais são as relações contratuais, as transações que existem no mercado do gás nacional, considerando o ambiente regulatório que a gente tem e as formas de transação existentes entre os agentes. Ele representa as principais formas de interação contratual entre os agentes da indústria e os fluxos físicos da molécula também, de onde ela sai até onde ela chega no consumidor final. Então, se você olhar para esse desenho é um pouco confuso, ele tem bastante seta e é difícil até você individualizar um pouco uma cadeia aí dentro, mas ela representa várias transações e se você olhar, ele é estruturado. No topo de cima, ele tem os agentes que estão normalmente envolvidos na ponta da cadeia, importador, o produtor, o exportador um pouco diferente. No meio, você tem as etapas logísticas, que são mais de transferência e de movimentação da molécula. E no final, na parte de baixo, no pé aí do slide, tem quem são os consumidores, que é o consumidor livre, o autoprodutor, o autoimportador e o consumidor cativo, que ele está sem individualização, mas é o consumidor que basicamente está ligado à rede da distribuidora. As formas principais de interação jurídica e contratual entre esses agentes, a gente tem 3 macrogrupos de contratos aqui, que são os contratos da cadeia logística, que são os contratos de compra e venda da molécula, os contratos de transporte, no gasoduto de transporte, os contratos de movimentação para prestação de serviços locais de gás canalizado. Em alguns casos, tem os contratos de compra e venda com a distribuidora também, que é para atender especificamente o mercado cativo. Então, dessa figura macro, que representa assim, uma enorme quantidade de transações e várias possibilidades de cadeia, a gente selecionou 3 cadeias para mostrar
quais seriam os contratos, relações entre as partes envolvidas. A nossa ideia era falar um pouquinho sobre os impactos tributários, também voltando com um link com todos os gargalos que foram identificados em cada etapa, em cada elo da cadeia. Eu acho que o nosso tempo aqui está curto. De repente, a gente pode fazer isso na primeira cadeia. Eu chamo aqui a Camila, a Raquel e o Diogo para comentar alguma coisa e depois a gente passa para outra. Então, a primeira cadeia que a gente tem, é uma cadeia em que tem importação de gás natural, que é a importação de GNL, e que vai até o consumidor livre com a intermediação de um comercializador. Então, nessa cadeia, a primeira seta cinza entre o importador e o comercializador representa um contrato de compra e venda. Existe um importador trazendo GNL, regasificando o gás num terminal de GNL, por isso tem a seta cinza ali embaixo do importador, o fluxo físico, a regasificação do GNL. O comercializador compra desse importador o gás, tem uma transação de compra e venda, e revende para um consumidor livre já o gás regasificado, que é a segunda seta cinza, que liga o comercializador até o consumidor livre. E aí, de contratos da etapa da cadeia logística para esse gás chegar até o consumidor livre, você tem ali, a gente não colocou um contrato de uso do terminal de GNL de regasificação, mas a gente tem ou o importador, ou o comercializador, ou ambos, contratando o transporte, pensando no modelo de entradas e saídas aqui de transporte, mais o envolvimento da distribuidora, então o gás ele é regasificado, injetado na malha de transporte, existe um contrato de transporte aí que pode ser um de entrada pelo importador e de saída pelo comercializador. A partir da rede de transporte, ele é injetado na rede de distribuição estadual, e aí, para a rede de distribuição, o consumidor livre ele vai contratar a distribuidora nos mercados em que já tem, nos estados em que já tem o mercado livre de gás, através de um contrato de movimentação de gás natural dentro do estado como a distribuidora. Então, aqui a gente tem uma gama, uma pluralidade grande de contratos, a gente trouxe a figura do comercializador para trazer um elemento a mais. Essa é uma cadeia que ela pode ser com ou sem transporte, também o próximo, acho que tem um próximo slide, Isa, que representa essa cadeia da importação com venda final para o consumidor livre, sem a injeção na malha de transporte, imaginando que um terminal de GNL pode ser conectado diretamente a uma rede de distribuição estadual. E aí você tira os contratos de transporte, existe a regasificação com a injeção do gás na malha de distribuição, é feito só um contrato entre o consumidor livre e a distribuidora para movimentação desde esse ponto de injeção até o ponto de entrega desse gás na unidade usuária. Então, essa cadeia, ela tem, de novo, assim, tem diversas configurações que a gente pode acrescentar ou tirar. A gente pode tirar o comercializador e fazer a transação direto do consumidor livre com o importador. E teria aí um elemento de comercialização nesse importador também. A gente pode pensar no gás em estado gasoso, já sendo importado sem ter a etapa da regasificação no terminal de GNL. Então, essa é uma cadeia que a gente tentou colocar várias atividades para mostrar várias interações contratuais aí dentro. Eu não sei aqui, Camila, Raquel, Diogo, se vocês querem comentar alguma coisa sobre essa cadeia específica. Posso comentar sim. Talvez seja melhor comentar a anterior, que tem o transportador também. Ótimo. Acho que ela fica um pouquinho mais completa. Você volta um slide, por favor, Isa? Mas bem rapidamente aqui, por conta do avançar da hora. Então, individualizando aqui os fatos geradores, a gente veria um primeiro fato gerador, importação, né, do GNL, pelo importador. Para fins tributários, como eu comentei, não há tributação federal nessa operação atualmente. Para fins de ICMS, aí depende da legislação dos estados. Como regra, essa importação ela é tributável, especialmente para revenda. Então, haveria uma carga tributária, alíquota geral de 17%, 18%. Né? O importador registraria crédito desse ICMS pago na importação, no desembaraço aduaneiro. Quando ele revender a mercadoria regasificada, a regasificação não seria um fato gerador isolado, porque aqui nesse exemplo, o importador está regasificando em proveito próprio, né? Ele que adquiriu o GNL, ele está regasificando em proveito próprio, o que não gera a incidência de tributo para ele revender o gás regasificado.
Então, quando ele vende o gás regasificado para o comercializador, por exemplo, haveria incidência de ICMS, PIS e COFINS. Então, PIS e COFINS, assumindo importador pelo regime não cumulativo, haveria incidência comum de 9,25%, né, as alíquotas comuns de PIS e COFINS. E para fins de ICMS depende do estado de localização do comercializador e do importador. Sendo a operação interna, depende do estado, geralmente 17%, 18%. Existe um convênio ICMS que autoriza a redução de base de cálculo para 12%, mas nem todos os estados internalizaram na sua legislação. E nas operações interestaduais é a alíquota do Senado, não se aplica aquela alíquota de 4% da Resolução 13, porque o gás natural é o único produto que foi expressamente dispensado desde a Resolução 13 de 2018. Então, nesse momento, sendo uma operação interestadual, existe até uma tendência de acúmulo de crédito no importador, já que ele pagaria, como regra, 18% no desembaraço, daria uma saída a 7% ou 12%. O comercializador registraria esse crédito e, quando ele revendesse para o gás natural para o consumidor livre, haveria também a tributação de ICMS, PIS e COFINS. PIS e COFINS também 9,25%. E o ICMS de acordo com o estado de localização. Eu vi que apareceu uma pergunta aqui sobre substituição tributária. Como regra, na maior parte dos estados, né, pelo que a gente levantou desde a época do projeto Meta, não há incidência da substituição tributária no gás natural em geral, que é o que eles chamam mais de gás natural industrial, né? Alguns poucos estados têm, não faz muito sentido, porque o gás natural industrial ele é um bem de produção, né? Normalmente ele é utilizado ou como combustível ou como insumo. Geralmente o gás natural ele tem substituição tributária quando ele é para uso veicular. Aí sim, com a substituição tributária no Pará tem alguns estados que têm substituição tributária, no Amazonas também tem, é uma coisa meio ruim, mas em geral não tem. Aí o consumidor livre ele vai poder registrar o crédito a depender do uso que ele vai dar para esse gás natural, né, se está dentro da atividade produtiva, etc. E no que diz respeito ao transportador, assumindo aqui que o contrato de transporte foi feito ou pelo importador ou pelo comercializador, o transportador vai emitir o conhecimento de transporte para o importador ou para o comercializador, destacando ICMS sobre essa atividade de transporte, que vai gerar crédito para o importador ou comercializador, né, dependendo de quem foi o contratante. E aí a alíquota dessa operação interestadual, dessa operação, enfim, de transporte interestadual ou intermunicipal, vai depender de onde inicia a prestação de serviço e onde ela termina, onde está o distribuidor, que o transportador ele vai entregar o gás para o distribuidor e o distribuidor vai fazer a entrega ao consumidor livre. Tá? Então, em essência, esse seria o fluxo tributário, mas como vocês viram, muitas peculiaridades, é necessário sempre avaliar estado a estado, seja pelas alíquotas, pela concessão de benefícios fiscais, às vezes benefícios fiscais destinados ao uso do gás natural ou mesmo a aplicação da substituição tributária, que é algo totalmente indesejável no mercado de gás natural, especialmente para uso industrial. Voltando, pode manter esse slide, Isa. Assim, tem muita complexidade tributária, né, nessas manifestações da cadeia. Existe uma diversidade muito grande também de configurações contratuais entre os agentes. Tudo também depende de onde está localizado o projeto, onde está localizada a fonte de suprimento, onde está localizado o consumidor livre. Então, como tudo isso é novidade, de fato aqui, só para reforçar mesmo, que isso é uma forma muito simplificada que a gente está demonstrando da cadeia, para trazer um pouco de tangibilidade a tudo que a gente estava falando. E aproveitando o momento, só para, como aqui o foco não é o contratual, o regulatório, é mais no aspecto tributário também, eu vou só esclarecer a diferença do contrato, muito brevemente, a diferença do contrato de transporte com o contrato de movimentação. Em linhas muito gerais, falando do contrato de transporte, ele é relativo ao transporte de gás em gasodutos de transporte que são sujeitos à regulação federal,
e a autorização da ANP. Então, o transportador ele é autorizado pela ANP para operar um gasoduto de transporte e prestar o serviço de transporte do ponto de vista regulatório. E o contrato de movimentação, ele na prática também é uma forma de transporte, entre aspas, da molécula do gás, mas ele é em âmbito estadual, sujeito à competência do Estado para regulação e sujeito a, em determinadas situações, considerando aqui um mercado livre de gás no Estado, a exclusividade da distribuidora local para a prestação desse serviço de movimentação de gás. Então, na prática, é como se fosse um transporte de gás natural canalizado dentro do âmbito de esfera de competência estadual, de uma forma bastante simplificada. Tá? Pode passar para o próximo fluxo, Isa. O próximo fluxo, ele é parecido com o fluxo de importação, mas a gente pensou aqui, pensando no futuro, na grande quantidade de gás do pré-sal, que pode ser disponibilizado ao mercado. A gente está, recentemente, assim, a gente está vendo na mídia a Petrobras anunciando o acesso ao escoamento e às UPGNs pela primeira vez na história, então vai ter gás que não é Petrobras no mercado, dependendo do transporte, possivelmente num curto período de tempo, né? Então, a gente já está pensando também no gás do produtor nacional. E aí, a gente envolveu aqui nessa cadeia também um comercializador. As estruturas com comercializadores, elas têm ficado cada vez mais comuns no mercado, seja por questões tributárias, seja por questões de alocação de risco entre os agentes. Do ponto de vista do consumidor livre, é muito difícil assumir todos os riscos de cadeia até a ponta, até o PGN ou até o ingresso do gás na cadeia, porque existe uma gama de relações que são sujeitas a regulamentações e riscos próprios. Então, o comercializador ele pode ser essa entidade que absorve os riscos de uma forma mais eficiente do que o consumidor livre, por isso que a gente está colocando aqui. Então, a gente tem um produtor produzindo gás e vendendo para o comercializador. Nesse fluxo aqui, a gente colocou o comercializador contratando o transporte, um comercializador que é um pouco mais ativo, que faz a gestão de um portfólio e contrata tanto a entrada quanto a saída. E esse comercializador vendendo gás para o consumidor livre. De novo, o consumidor livre, sim, considerando o âmbito de competência estadual, a exclusividade estadual para a prestação de serviços locais de gás canalizado, o consumidor livre contratando de novo o serviço de movimentação da distribuidora, que pode ser operação e manutenção, se for um duto dedicado, mas aqui é só um detalhe. Então, tem ali embaixo um contrato de movimentação também. Então, aqui a gente tem, de novo, 2 contratos de compra e venda entre o produtor e o comercializador, e o outro entre o comercializador e o consumidor livre. O contrato de transporte, tanto para entrada quanto para saída, dentro da estrutura do comercializador, e o contrato de movimentação de gás do consumidor livre com a distribuidora estadual para o gás chegar na ponta, no ponto de entrega da unidade usuária. Esse fluxo, de novo, ele também pode ser sem o transporte. Ele pode ser, eventualmente, um gás produzido no Brasil ser processado numa UPGN que tenha uma ligação direta com a malha de distribuição estadual. Então, aqui também esse tipo de fluxo, dependendo da localização, dependendo dos agentes envolvidos, ele também pode ser um fluxo sem o transporte. E acho que já posso passar, a próxima setinha sem o transporte, e o próximo e último fluxo que a gente trouxe é de autoimportação, que também tem sido bastante comum. A gente vê a cada dia o número de autorizações para importação de gás emitidas pelo MME, registro de autoimportador na ANP, aumentando. Então, existe, principalmente aproveitando o preço do mercado internacional de GNL, que está baixo, tem muito agente procurando essa alternativa de trazer GNL como autoimportação, e também tentando aproveitar as oportunidades das chamadas públicas TBG para trazer gás da Bolívia. Então, tem um aumento muito grande de agentes de mercado que buscam a importação direta sem envolver um comercializador nacional. Então, essas estruturas são as estruturas em que o próprio usuário livre, o próprio consumidor livre, busca fora do Brasil a transação da molécula. Ele pode adquirir tanto o GNL precisando de um terminal de regasificação para regasificar, ou ele pode adquirir o gás canalizado, que hoje a única fonte é a Bolívia. E aí, ele se comportando como autoimportador
ele pode diretamente contratar o terminal de GNL, aqui não tem um contrato, mas ele vai regasificar essa molécula, e ele precisa, eventualmente, se o terminal de GNL estiver ligado ao transporte, contratar o serviço de transporte e contratar a movimentação de gás na malha de distribuição. Se ele estiver importando gás no estado gasoso, a gente tira essa parte do terminal de GNL. Como ele vem via gasoduto Bolívia Brasil, o Gasbol, ele já tem ali, presumindo, um contrato de transporte com a TBG e o contrato de movimentação no âmbito estadual com a distribuidora local de gás canalizado. Diogo, eu não sei se tem mais nesses 2 últimos fluxos, a gente encerra por aqui os fluxos, eu não sei se tem mais comentários também que você queira fazer especificamente desses. Não, eu acho que até por conta do avançar da hora, acho que a gente precisa devolver a palavra aqui. Né? Então, eu devolvo a palavra para a Aline para seguir. Obrigada, Diogo. Eu queria muito agradecer a vocês, Daniel, Raquel, Camila, Diogo, Isabela, Maria Fernanda. Excelente apresentação, acho que todo mundo ficou muito satisfeito. Eu vou me abster de ficar fazendo muitos comentários, porque a gente tem várias perguntas e eu acho que vale a pena priorizar o pessoal que está nos ouvindo até agora e responder as perguntas deles. Vou passar essas perguntas para o chat e aí vocês fiquem à vontade para definir quem vai responder, combinado? Uma pergunta do Adriano Lorenzon. No contrato do TBG de entrada e saída é previsto que a troca de titularidade do gás no sistema de transporte só pode se dar se a origem do gás for a mesma. É uma restrição tributária? Essa limitação não está, de fato, determinando um modelo de transporte ponto a ponto? Eu estava no mudo aqui, eu vou responder essa pergunta, Aline. Essa pergunta em si, ela daria uma dissertação e um dia de resposta, porque entradas e saídas é um sistema, assim, novo, é extremamente complexo, tem suas peculiaridades e a gente está num momento de transição em que o entradas e saídas ele não vai começar sendo o que toda a potencialidade dele é. Então, assim, a TBG, ela teve um protagonismo e tem tido um protagonismo muito grande no mercado nessa migração para o modelo de entradas e saídas. Mas, assim, começando pelo final da pergunta, a forma como o modelo de entradas e saídas está estruturada hoje, ela se aproxima mesmo de um sistema ponto a ponto, porque ainda existe uma vinculação das injeções de entrada com as saídas, para fins de balanceamento da rede e por questões ainda tributárias fiscais, né, que existe a necessidade ainda de vinculação do que é a entrada com o que é a saída. A grande flexibilidade do sistema nesse momento é a separação da contratação entre agentes diferentes, mas do ponto de vista operacional, a molécula ainda existe, ainda está vinculada a um ponto de entrada e um ponto de saída. Num modelo perfeito de entradas e saídas, com integração de áreas de mercado e com um sistema de hub virtual e até mesmo bolsa, lá na frente, pode ser que essas injeções não estejam necessariamente vinculadas às retiradas da malha, mas isso é um momento muito avançado. Qual que é, respondendo especificamente a questão da TBG? Meus colegas tributaristas me corrijam se eu estiver errado, não é uma restrição de origem tributária, ela é uma restrição hoje, não vou chamar de operacional, mas do tipo de transação que está sendo viabilizado na malha de transporte, que ainda são as transações bilaterais de compra e venda. Então, quando a TBG fala em troca de titularidade na rede de transporte, ela está falando em operações de compra e venda entre agentes que estão naquela rede de transporte. E a operação da compra e venda pressupõe alguém vendendo uma molécula e alguém comprando uma molécula. Então, por isso que existe a vinculação ao ponto de injeção, porque a transação é de compra e venda daquela injeção, daquela fonte supridora. Se você tivesse essas transações de compra e venda, essas trocas de titularidade entre pontos de injeções diferentes, na verdade, essa transação seria muito mais um swap, que é uma permuta de molécula,
do que uma transferência de titularidade relacionada a uma transação de compra e venda. Então, é por isso, assim, aqui swap comercial também é outro mundo, um mundo à parte, e também é possível, nesse momento de transição de mercado, em cenários específicos, tem muita gente conversando sobre o swap comercial, principalmente antes das integrações das áreas de mercado, mas, assim, a restrição da TBG, ela é resultado de... E aí eu estou falando, gente, por experiência, por conta própria, não sei se a TBG daria a mesma resposta, mas é uma questão de transição de momento de mercado e do tipo de troca de titularidade que vai acontecer nesse momento inicial na malha de transporte, que é sempre transação bilateral entre dois agentes. Tá? Ótimo. Obrigada. Alguém quer complementar? Então, vamos para a próxima. Uma pergunta do Oswaldo. A doutora Camila comentou sobre a base de cálculo do transporte do gás natural e a base de cálculo pela venda do gás. Qual é o diploma legal? Oswaldo, a base de cálculo pela venda do gás, ela entra no... A base de cálculo geralmente aplicável, né, como regra geral, é a regra geral do ICMS, que é o valor da operação. Então, segue a regra geral do ICMS de ser o valor da operação com o gás. Mas existem, como a gente comentou antes, existe aí uma grande diversidade de tratamentos específicos. Então, tem estados que dão redução de base de cálculo, que no fim, enfim, a redução de base de cálculo, ela tem um impacto mais na definição da carga tributária mesmo, né, só para fins fiscais. Também tem um impacto importante, muitas vezes, em estorno de crédito, mas são os tratamentos específicos. A base de cálculo na venda do gás, propriamente dito, não foi algo muito problemático, porque ela é o preço do gás, né? Existe uma discussão aí em algumas situações quando você tem alguma contratação fixa, mas a base de cálculo segue a regra geral. Obrigada, Camila. A doutora Isabela, também do Oswaldo. Quando a UTE no Rio de Janeiro compra gás da Petrobras, também no Rio de Janeiro, ela toma crédito exatamente para compensar com a saída tributária da energia na operação interestadual, quando é aplicável a legislação tributária de substituição tributária de energia. Os créditos acabam sobrando. Posso apropriar só parte do crédito de ICMS do gás para compensar com a saída tributada da energia? Eu acho que a gente precisa... Diogo, você quer falar? Pode falar. Não. Eu posso... Você quer... Eu acho que... Quer responder, Isa? Ou você quer que a gente... Não, o que eu ia comentar é que a gente precisa, de fato, sempre avaliar a cadeia concreta que vocês nos apresentam, mas o que a gente pode adiantar é que no final do ano passado, o Rio de Janeiro ele editou um decreto prevendo assim umas condições especiais para as térmicas enquadradas naquele decreto, e ele previu um diferimento nessa venda para a térmica. Via de regra, o Rio de Janeiro ele prevê uma redução de base de cálculo para 12% nas saídas internas, enfim, operações internas com gás natural, mas no ano passado ele editou esse decreto. Num segundo momento, um pouco depois desse primeiro decreto, o Rio de Janeiro ele editou um segundo decreto para tentar tomar uma solução parecida com a de São Paulo, que é a dispensa no recolhimento da interestadual, mas por questões que acho que não vem ao caso a gente debater agora, houve edição de um decreto legislativo que sustou os efeitos desse segundo decreto. Então, hoje, a gente precisaria olhar para entender melhor essa problemática que você está colocando, mas hoje haveria esse diferimento na compra da térmica se enquadrada no decreto. Vocês querem comentar alguma coisa? E quando tem a incidência, o Rio de Janeiro não permite a manutenção
do crédito, se tiver incidência do ICMS na compra do gás, né, o Rio não permite a manutenção do crédito na parcela que for referente às vendas interestaduais que são imunes. Então, nessa parcela não seria permitida a manutenção do crédito, sendo permitida a manutenção em relação ao que for venda interna que não goza da imunidade de energia, né? A venda interestadual, quando eu falo venda interestadual, digo a venda interestadual de energia e venda interna de energia. Acho que podemos passar. Uma pergunta do Douglas. Com relação, caso o importador, distribuidor e consumidor livre estejam no mesmo município, o transporte seria tributado pelo ISS ou há alguma particularidade? Bom, Não há nenhuma particularidade. Uma outra pergunta da Carolina. Por favor, teriam informação de como o mercado vem tratando sobre a possibilidade do aproveitamento de crédito de ICMS recolhido como substituição tributária e vendido pelo distribuidor, de GLP, que é consumido na cadeia industrial na forma do artigo 272 do Regimento Interno do ICMS de São Paulo? Bom, com relação a essa pergunta, a cadeia do um pouco diferente da cadeia do gás natural, né, ou do GNL. Então, o GLP incidência em operação interestadual, com recolhimento para o estado de destino, e tem uma sistemática bastante diferenciada. Então, aqui não me ficou muito claro qual que seria toda a cadeia, quem está recolhendo por substituição tributária, se é o próprio distribuidor, ou se ele já recebeu, se ele já é um substituto tributário, então ele já não dá saída com destaque se ele já recebeu com imposto retido. Essas informações elas são um pouco importantes para definir qual que é o tratamento tributário, mas como regra o 272 ele autoriza o crédito de ICMS na aquisição de bens cujo o imposto já foi recolhido anteriormente com substituição tributária, quando utilizado como insumo. Autoriza o registro direto desse crédito. Só que aí seria autorizado o registro do crédito do ICMS, operação própria, mas a substituição tributária, não. Aí teria que avaliar exatamente qual que foi a cadeia para saber exatamente qual seria o tratamento tributário aplicado. Aqui só uma curiosidade para complementar, a gente não abordou o GLP na nossa apresentação, porque o GLP ele é um subproduto ou do processamento do gás natural ou do petróleo, né? Então, a cadeia do gás natural, quando a gente vê a cadeia de ponta a ponta, a gente não coloca o GLP. O gás natural liquefeito é diferente do GLP. Então, é por isso que não estava na apresentação também. Tem uma outra pergunta aqui, deixa eu só localizar ela. Aqui, vocês podem falar um pouco sobre o controle da propriedade do gás na FSRU, se é um problema das declarações de importação, ajuste da quantidade importada por cada agente, ou de ICMS, por já ser um gás nacionalizado. Em sendo ICMS, a única saída hoje é regime especial? Sim, a questão quer dizer, você tem o controle da propriedade é um controle que pode ser estabelecido, tem um aspecto contratual, né, sobre o controle da propriedade desses estoques. Agora, pensar numa FSRU com uso compartilhado, né, com uso por vários agentes, realmente traz questões muito relevantes, tanto de ICMS, como de controle de estoque, como questões aduaneiras,
muito relacionadas ao momento em que você tem que definir o importador, tanto para fins de ICMS como para cumprir as obrigações acessórias no âmbito federal, aduaneiras, e o momento em que, muitas vezes, nas estruturas negociais, você efetivamente define quem que vai ser, dos vários usuários da FSRU, quem vai precisar daquele GNL. Né? Então, isso, de fato, pode acabar resultando numa necessidade de retificar as obrigações acessórias no âmbito federal, que, enfim, é uma questão, mas os tributos federais são desonerados, né, atualmente, e também pode resultar em questões relacionadas ao ICMS, que aí podem ser até mais complexas, às vezes, porque você pode ter agentes tomadores aí desse gás que tenham tratamentos diferentes na importação. Então, existem questões contratuais, existem questões aduaneiras, existem questões de ICMS e existem questões de controle de estoque. Quando a gente acha que o mercado de gás ou o mercado de energia são complexos, vocês vêm com a área tributária e deixam ele pior ainda. Mas está caminhando, os fiscos estão entendendo, estão regulando, isso tudo vai ser regulado. Assim, por enquanto não está regulado, o regime especial é uma boa saída, sim. Porque, até como foi mencionado antes, a Petrobras fazia tudo, né? Sim. Então, não tinha toda essa complexidade. Agora que as autoridades estão vendo essas novas relações e realmente o que a gente percebe é uma intenção de realmente entender os problemas e resolvê-los. Sim. Agora vão surgindo vários detalhes, né? Vários desdobramentos dessa abertura do mercado que a gente nem imaginava que existiam, né? Especificamente em relação a compartilhamento de infraestrutura, que a Camila comentou que tem um aspecto contratual, como antes existia um único agente concentrando todas as atividades, as flutuações de quantidades não eram um problema, né? Quando você coloca várias infraestruturas, escoamento, processamento, transporte, sendo acessados por diversas entidades distintas, o gás, as quantidades de gás que tem flutuação natural por conta da própria mecânica de produção, de processamento e de injeção nas redes, essas flutuações de quantidades, quando você traz um sistema muito rígido, contratual ou tributário, elas são uma complexidade muito grande para a cadeia. Então, é preciso endereçar contratualmente como lidar com essas flutuações. E aí, pensando num terminal de GNL, você tem 50% do terminal usado por um agente, 50% usado por outro, regasificando um GNL que foi descarregado ali. Pode ser que no sistema, dependendo do tipo de configuração dessa cadeia, um agente puxe mais gás do que o outro. E qual que é essa transação? É uma compra e venda entre esse agente? Como você faz para regular a titularidade dessa molécula que, por conta da natureza da indústria de rede, de fato, causa essas oscilações, né? Então, as complexidades contratuais, elas são também desdobradas nessas complexidades tributárias, né? E aí, cada elo está arranjando a sua forma de lidar. A TBG veio com as transações na rede de compra e venda para lidar com os desequilíbrios e os outros elos da cadeia estão caminhando com soluções diferentes, mas do ponto de vista contratual ainda, né? É um mundo novo que está surgindo. Pessoal, acho que as dúvidas que foram colocadas foram essas. O meu e-mail a Bia já colocou para todos no chat. Fiquem à vontade para entrarem em contato. A apresentação já colocou o e-mail do pessoal, depois a gente vai disponibilizar. Quero de novo agradecer a vocês por terem se disponibilizado a conversar com a gente, a compartilhar com a gente o conhecimento de vocês, tanto com relação ao gás, com relação a esse mundo tributário todo. Super agradeço a vocês mais uma vez e nos coloco à disposição de todos e de vocês também para seguirmos conversando sobre esse e sobre outros temas.
Obrigada, Aline. Obrigada. Obrigada, Aline. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, Um pessoal. grande abraço, pessoal. Prazer Tchau. nosso. Obrigada a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, abraço. Tchau.